Olá! Hoje a gente vai organizar e entender de vez o vocabulário sobre a família em inglês. O objetivo é que, no final, tenhamos um guia bem claro para descrever qualquer tipo de parentesco sem erro e com total precisão. Então a grande questão é essa, né? Como a gente faz para descrever as relações familiares em inglês de um jeito que seja exato e formal? É exatamente isso que vamos responder, passo a passo, detalhando cada termo para não sobrar nenhuma dúvida. Bom, vamos começar pelo começo, pelo coração da família, o núcleo sanguíneo. Essa é a base de tudo, cobrindo as relações mais próximas, de avós a netos. É a partir daqui que a gente vai construir todo o resto. Ok, antes de irmos para os significados, vamos prestar atenção na pronúncia. É importante notar o som do TH, que é bem suave, em palavras como grandfather, grandmother, father e mother. Em daughter, o GH não é pronunciado. E um detalhe interessante, em grandson, o D quase some, soando mais como grandson. Vamos ouvir com atenção a lista completa. Grandfather, grandmother, father, mother, brother, sister, son, daughter, grandson, granddaughter. Aqui, nós temos os verdadeiros pilares da família. Grandfather e grandmother são a geração mais velha. Logo depois, father e mother. É fundamental ter esses termos bem claros, porque eles são as peças-chave para a gente entender as relações mais complexas que vêm por aí. Continuando no núcleo familiar, para a mesma geração temos brother e sister. E para a geração descendente usamos son e daughter. E aqui a gente já vê a lógica do inglês funcionando de novo. É só adicionar o prefixo grand para falar dos netos, grandson e granddaughter. Bem simples e muito consistente. E se a gente quiser ir ainda mais longe no tempo? Pois é, o inglês simplifica isso de um jeito genial. Ele usa o prefixo great para adicionar uma geração de distância. Então, great-grandfather é o bisavô. E o pai do bisavô? Great-great-grandfather. É um sistema super lógico e repetível, bem mais direto que em português com termos como tataravô e por aí vai. Certo, agora que o núcleo familiar está bem entendido, vamos abrir o círculo. Chegou a hora de falar da família estendida, que é onde entram os tios, as tias e os primos. Aqui estão os termos desse grupo. Atenção a alguns detalhes de pronúncia. Em uncle, o som no começo é de an e não de u. A pronúncia de and pode mudar um pouco dependendo da região, mas a mais comum soa como and. E cuidado com nephew e niece, que podem ser um pouquinho traiçoeiro pra gente. Vamos ouvir a lista. Uncle, and, nephew, niece, cousin. Olha só como essas relações se encaixam. Uncle e aunt são simplesmente os irmãos dos nossos pais. E no sentido contrário, os filhos dos nossos irmãos são o nosso nephew, o sobrinho, e a nossa niece, a sobrinha. E aqui tem um ponto muito interessante, uma diferença bem marcante. A palavra cousin, em inglês, não tem gênero. Ela serve tanto para o primo quanto para a prima. É o contexto ou o nome da pessoa, como a gente vê nos exemplos, que vai dizer se é homem ou mulher. Muito bem, já falamos da família por sangue. Mas e a família que vem com o casamento? O inglês tem um jeito super lógico e consistente para falar sobre esses parentes. O conceito aqui é o in-law, que é fundamental. A tradução literal é na lei. E a ideia é exatamente essa, indicar que aquela relação familiar é estabelecida pela lei do casamento e não por laços de sangue. Olha só a consistência dessa estrutura. Você pega o termo familiar que a gente já conhece como father e simplesmente adiciona o in-law. Pronto, o pai do cônjuge vira father-in-law. E essa mesma lógica se repete para todos. Mother-in-law, brother-in-law, sister-in-law, son-in-law e daughter-in-law. É um sistema muito organizado. Agora a gente entra num assunto muito importante nos dias de hoje, as famílias recompostas. O inglês tem uma terminologia bem específica para isso, e a precisão aqui é fundamental para não criar confusão. O prefixo step serve para mostrar que a relação familiar nasceu de um novo casamento de um dos pais. A palavra step significa passo ou degrau, como se fosse um novo passo na formação da família. Assim, o novo marido da mãe é o stepfather e a nova esposa do pai é a stepmother. E aqui está o pulo do gato, a diferença crucial. Health, que significa meio, é usado quando se tem um pai biológico em comum. Já step é usado quando não existe nenhum laço de sangue. A relação vem unicamente do casamento dos pais. Essa é uma distinção muito clara que o português não tem para stepbrother ou stepsister, por exemplo.
Para a gente fechar os nossos blocos de vocabulário, vamos olhar agora os termos para relações que são formadas por laços sociais, cerimônias ou compromissos que também têm suas palavras específicas. O prefixo God, que vem de Deus, indica um papel de pai ou mãe que é espiritual, cerimonial e não biológico ou legal. Ele representa uma responsabilidade assumida em um contexto de fé ou de um forte compromisso pessoal. Usando esse prefixo God, temos Godfather e Godmother, padrinho e madrinha, e na outra ponta, Godson e Goddaughter, afilhado e afilhada. E nessa mesma categoria de laços sociais, a gente também encontra os termos básicos do casamento: husband, para marido, e wife, para esposa. E para quem está noivo, olha que detalhe curioso. O inglês pegou emprestado do francês esses termos. Fiancé, escrito com um E só, é o noivo, e fiancé, com 2 Es, é a noiva. O mais interessante é que a pronúncia é exatamente a mesma para os dois, mas a escrita muda para indicar o gênero. Ufa, vimos bastante coisa, né? Para a gente consolidar tudo e organizar as ideias, vamos agora dar uma olhada em um mapa geral, uma referência completa de todas essas relações. E aqui está o nosso grande resumo. Essa tabela conecta tudo que a gente conversou, da família direta de sangue aos parentes estendidos, dos vínculos que vêm com o casamento com o famoso in-law, passando pelas famílias recompostas com step e ref, e por fim, os laços sociais. É a estrutura completa para consultar sempre que precisar. Então, o grande ponto a se tirar daqui é que conhecer essa terminologia é mais do que só memorizar palavras. É, na verdade, entender um sistema, uma lógica. Cada prefixo e sufixo que a gente viu adiciona uma camada de precisão que permite uma comunicação muito clara, formal e sem espaço para confusão. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. O que será que essa estrutura da língua inglesa tão lógica, com seus prefixos e sufixos, nos diz sobre a cultura e o jeito que as relações sociais são vistas por quem fala esse idioma? Fica aí uma boa pergunta para a gente pensar.